Nos primeiros dias da quarentena, muita gente achou uma boa ideia ficar em casa e dar andamento a projetos adiados, como ler um livro, arrumar a casa ou até mesmo tirar um projeto do fundo da gaveta. Mas conforme o tempo foi passando e o número de casos e notícias de morte foram aumentando, a saúde mental das pessoas foi ficando abalada e sofrimentos psíquicos como a ansiedade, por exemplo, foram tomando conta da rotina. Isso lhe parece familiar? Então aguenta aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aqui no canal eu falo sobre a sociedade contemporânea e como a sua relação com o mundo globalizado interfere na saúde mental das pessoas. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal que terão mais vídeos como esse. Esse vídeo é a primeira parte do que eu acho interessante falar sobre ansiedade na quarentena. Aqui eu vou falar de uma forma mais generalizada, mas eu vou fazer ainda outros 2 vídeos falando sobre os profissionais de saúde e sobre os acadêmicos na quarentena e como controlar a ansiedade, claro. Primeiro a gente precisa entender que a ansiedade, ela é algo inato e não necessariamente uma patologia. E é importante que você sinta ansiedade em alguns momentos. Isso é necessário para a nossa sobrevivência. E a ansiedade, ela é sentida de formas diferentes em cada pessoa. Tem pessoa que paralisa, tem pessoa que não consegue falar e outras que têm uma crise de riso, por exemplo. E isso é diferente de uma ansiedade patológica, onde a pessoa tem as suas atividades cotidianas prejudicadas. Nesse caso, a gente está falando de um transtorno de ansiedade. Para não alongar muito esse vídeo, eu só vou falar até aqui sobre ansiedade. E isso já está de bom tamanho para a gente entender a ideia do vídeo. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo só falando sobre ansiedade e qual a visão que eu tenho dela. Como eu falei agora há pouco, é normal a gente sentir ansiedade em momentos de quarentena, por exemplo. É uma situação inusitada e que geram várias consequências que são desencadeadoras de ansiedade, né? Como a questão do isolamento social. E sobre a relação da ansiedade com o isolamento social, eu pretendo fazer um outro vídeo, um pouco diferente dessa proposta aqui, mas que eu vou falar depois. O foco hoje é dar algumas dicas de como vocês podem diminuir a ansiedade durante o período de quarentena. Primeira dica: informe-se com cautela. As notícias, elas são atualizadas o tempo inteiro. Isso é importante para que você saiba o que está acontecendo. Mas não necessariamente você precisa consumir todo tipo de notícia a ponto de se sobrecarregar. O que você pode fazer é pegar as informações que são mais interessantes para você no momento. Então, o que está acontecendo e como se prevenir disso e ignorar as outras, assim. Se você tiver uma dificuldade muito grande de parar de ver as notícias, você pode pedir ajuda para um parente ou um amigo para que ele fique te informando sobre isso esporadicamente. E aí você se limita a receber informação só dessa pessoa. Assim você consegue ter um pouco de controle sobre o nível de informação que você vai ter sobre a pandemia e o coronavírus e tal. Outra coisa é você tomar cuidado para não ir para o outro extremo e negar totalmente a existência da pandemia, do vírus, a ponto de você não tomar as medidas de precaução, para que você não se contamine. Então, tenta manter um equilíbrio aí entre uma coisa e outra. Outra coisa que você pode fazer também é evitar as notícias ruins, que só olham um lado negativo da coisa, e se informar em fontes confiáveis, porque assim você evita fake news e evita se alarmar por algo que não é real, né? Se você quiser saber mais, eu deixei aqui embaixo o link de algumas dicas da Organização Mundial de Saúde para para você poder melhorar a sua saúde mental durante a quarentena. Segunda etapa: viva o presente. Tente ajudar as pessoas. Se você pode sair de casa, se você não é grupo de risco, tente ajudar pessoas que não podem sair de casa, então vai fazer compras para elas e tal. Mas tenta adequar isso ao seu cotidiano e ao seu presente. Vá vivendo um dia de cada vez. Tente manter sempre um equilíbrio entre essas coisas. Você nem pode só viver em função da pandemia, como também você
não pode simplesmente negligenciar tudo. Então, manter um equilíbrio aí é legal. Terceira dica: permita-se sentir. Eu imagino que para muitas pessoas a quarentena foi significada de uma forma ruim. Explico. Você não está podendo dar continuidade a um projeto que você tinha, algo que você queria fazer. Então, você pode estar chateado, triste, com raiva, e você não deveria estar reprimindo esses sentimentos. Se permita sentir mesmo, sinta a raiva, o ódio, tudo, coloque para fora, né? Dê nome, dê significado, dê sentido ao sentimento que você está sentindo. Não negligencie. Agora, lembrando que isso não é uma forma, nenhuma desculpa para você estar agredindo outras pessoas e tal, né? Então, vamos com cautela. Se permita sentir, extravase sim, mas com cautela. Na tentativa de lidar com essa questão toda da pandemia, muitas pessoas podem sentir necessidades de arrumar a casa, que seria uma necessidade psicológica de controle, por exemplo, e outras pessoas podem sentir um cansaço extremo, que é o que a gente chama de letargia. Ou então a pessoa pode sentir uma agitação, e aí ela vai querer ligar para os parentes, vai querer fazer tudo ao mesmo tempo, e tá tudo bem. É uma forma que a pessoa encontra, é uma estratégia que a pessoa encontra para lidar com a crise, né? Então, tenta observar até que ponto isso está sendo funcional para você, até que ponto essa estratégia está sendo funcional no sentido de estar lhe permitindo se manter estável, até que ponto ela está te atrapalhando. Se começar a atrapalhar, então aí você vai ter que se observar mais, tentar diminuir um pouco essa ansiedade aí, ou procurar ajuda, né? Procurar terapia. Comenta aqui embaixo que tipo de estratégia você está usando para se manter estável na quarentena. Antes da gente ir para a etapa 4, eu coloquei aqui embaixo um link para uma pesquisa que eu estou fazendo sobre como você está se sentindo na quarentena. E se você quiser, você pode ir lá no direct do meu Instagram, ou comentar aqui embaixo, ou então na própria pesquisa tem um espaço para você falar sobre como está sendo para você, um espaço de, vamos dizer assim, uma espécie de escuta, onde você pode falar sobre o que está acontecendo, colocar para fora, e se você quiser conversar de alguma forma, fazer um desabafo, o espaço está aberto. Quarta dica: mantenha uma rotina. Busque fazer exercícios físicos, busque fazer exercícios mentais também e tente manter as suas redes de apoio. Então, ligue para as pessoas, converse com quem você gosta, com quem você se sente bem e tente manter a sua rotina o mais parecido possível com o que você tinha antes, para que o seu cérebro consiga se reorganizar dentro disso que a gente está vivendo. E também ajuda para que você não fique totalmente sem rumo. É importante você ter também um propósito de vida. Então, mesmo dentro da pandemia, do isolamento social, você precisa, naturalmente, a gente tem uma tendência a se reorganizar, a tentar buscar um padrão ali, um fechamento. Então, tenta ver o que de planos que você tinha antes, que foram interrompidos na quarentena, que você pode ressignificar, que você pode dar uma ajustada para que caiba dentro desse modelo de isolamento social, para que você não precise quebrar totalmente com a sua rotina e viver nesse limbo esperando que alguma coisa aconteça, ou que a pandemia volte para que você possa retomar aquilo que você tinha. Tenta procurar aí o que é que você consegue continuar dando andamento. Se você tem um propósito de vida ou se você teve que ressignificar alguma coisa, comenta aqui embaixo, vai servir de exemplo para outras pessoas. A quinta e última dica é: use as redes sociais ao seu favor. A gente precisa manter um distanciamento físico das pessoas e não afetivo. Então, por isso é importante você continuar sim mantendo contato com as pessoas, continuar mantendo essa sua rede de apoio, para que para que assim você consiga fazer a manutenção da sua saúde mental.
Falar isso me faz pensar que é nesse momento que as redes sociais voltam a cumprir a ideia do que elas, uma das principais ideias e motivos pelos quais elas foram criadas, que é manter perto as pessoas que estão longe. Então, use e abuse das redes sociais para isso. A gente precisa desconstruir essa ideia de que cuidar da saúde mental é coisa só para especialista. A gente também pode cuidar da nossa própria saúde mental. E essa manutenção da saúde mental cabe a você, não é o psicólogo que vai ficar lá apertando parafuso na sua cabeça. Você que tem que cuidar para que ele não afrouxe. Estou dizendo isso porque é comum as pessoas pensarem que o psicólogo vai fazer milagre ou simplesmente delegam para o psicólogo a tarefa de resolver o seu problema e você vai ficar lá de boa. Não é assim que funciona. Grande parte do processo terapêutico depende de você. Então, você precisa começar a se perceber e começar a se cuidar. Como eu já falei aqui, é normal a gente sentir ansiedade nesse momento, só que a gente precisa começar a perceber em que momento essa ansiedade ela está mais elevada e em que momento ela está estabilizada, para que a gente tenha um certo parâmetro para saber até que ponto é uma ansiedade aceitável por conta da situação e até que ponto é uma ansiedade patológica, né, que já está começando a se tornar patológica. Então, comece a observar em que momento você sente mais ansiedade. É quando você vai sair de casa, porque você vai estar exposto ao vírus, ou é quando alguma compra chega de casa e você tem que desinfectar, ou é na hora de dormir e você não consegue dormir porque você fica pensando. Em que momento? Né? Porque assim, a ansiedade a gente tem. E observa também como é essa ansiedade. Se o seu coração palpita, se você sua frio, como que é essa ansiedade, que tipo de sentimento você tem. Se você não consegue lembrar, anota. Anota no papel, estou sentindo isso, tarará. E a situação em que eu comecei a sentir isso foi quando eu saí de casa, por exemplo. Isso já ajuda bastante para você começar a se observar e entender como é essa sua ansiedade, para que você também faça uma prevenção desses sintomas, né? Então, vamos supor que você sente ansiedade quando você vai sair de casa. Então, você sabe que daqui a 5 minutos você vai precisar sair. Então, já começa a se observar, já olha como é que você está. Quando você sabe quais são os sentimentos, eu acho que os sintomas, é muito mais fácil lidar com os sintomas, porque você já conhece, então você já está preparado para sentir aquilo. Então, para, respira, tenta fazer um ritual aí que lhe mantenha estabilizado nessa hora, para que você não precise passar por isso de uma forma tão sofrida assim. Então, parte disso é você começar a se observar. O vídeo de hoje chega ao fim. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e não esqueça de se cuidar.